Ok? Está gravando. Essa é mais uma videoaula de história sobre ditadura militar com o terceiro ano B. Pessoal, estão vendo meu slide já? Estão, né? Vamos falar aqui, ok. Vamos falar aqui sobre o primeiro governo da ditadura militar, que é o governo do Castelo Branco. O Castelo Branco, pessoal, era um camarada que estava no grupo dos militares ligados à Escola Superior de Guerra. Então, era um pessoal que minimamente era estudado, tá? Eles se preocupavam em refletir sobre o pensamento crítico não é exagero, mas sobre o pensamento militar e o papel dos militares na formação da nação. Então, eles sabiam ler e escrever, pelo menos, tá? Então, esse grupo mais intelectual dos militares, ao qual o Castelo Branco era relacionado, era chamado de Sorbonne, o grupo da Sorbonne. Isso é uma referência aí à famosa Universidade Francesa, né? Porque eles vinham aí da Escola Superior de Guerra, que era uma espécie de universidade para os militares, tá? O Castelo Branco era, então, da linha desses militares mais moderados, que viam a necessidade da intervenção no governo João Goulart, mas que pretendiam em breve uma abertura para a democracia. Então, o negócio deles, portanto, o negócio deles era mais derrubar o João Goulart e depois, talvez, houvesse ali espaço para a retomada dos movimentos democráticos dentro em breve. Mas, no entanto, o decorrer do governo do Castelo Branco vai fazer com que ele se afaste um pouco dessa perspectiva. Veja, é de punho dele que saem os dois primeiros atos institucionais. Para quem não sabe o que é ato institucional é uma espécie de decreto-lei que sai da pena do presidente, da caneta do presidente, sem depender da aprovação pelo Congresso. Ele está imediatamente em vigor e ele não pode ser derrubado. Isso não existe na democracia brasileira contemporânea, tá? Mas se colocou como uma prática legitimada e tutelada pelo STF naquela época e foi bem aceita por quem estava no poder, pelo menos. Então, o ato institucional 1 e 2 vão alterar as leis eleitorais e vão colocar em prática uma espécie de bipartidarismo no Brasil. Já atentos às ditaduras do início do século XX, como até a ditadura Vargas, de certa forma, e querendo evitar a pecha de ditadores, os militares vão instituir dois partidos no Brasil. Olha, como quem diz, veja só, se tem dois partidos, não pode ser uma ditadura. Quando, na verdade, os dois partidos professavam praticamente a mesma causa. É o que chamavam de um partido do sim e um partido do sim, senhor. A ARENA, a Aliança Renovadora Nacional, o partido de fato da ditadura, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que era, em tese, para ser o partido da oposição, mas em muito se portava como um partido submisso à ditadura, apesar de não ser o partido oficial da ditadura. Então, tudo isso para dar ares de democracia a um regime que era sabidamente ditatorial no Brasil. O Castelo Branco, na política externa, ele é um sabujo dos interesses norte-americanos. Não tem nada nele que possa se valer de uma altivez nacionalista ou qualquer coisa do tipo, não. E é do governo também dele a implementação de uma nova Constituição no Brasil, derrogando a Carta Magna de 45. Essa Constituição é muito mais autoritária, ela dá muito mais poderes ao presidente da República, retirando, por princípio, esses poderes aí das mãos do Congresso, ou de qualquer espaço que possa fazer oposição ao exercício dos ditadores que virão, certo? É também no governo do Castelo Branco que se cria o Serviço Nacional de Informação, o SNI, que é basicamente um órgão para fiscalizar, para vigiar a oposição política à ditadura militar. Isso é horroroso, isso é terrível. Você tem um instrumento de governo simplesmente para vigiar os seus opositores, para estar o tempo todo os perseguindo. E não é compatível de forma alguma com nenhum Estado democrático. Por isso assusta tanto que a gente saiba que o governo Bolsonaro, nesse último ano, tenha fabricado dossiês a partir do Ministério da Justiça contra policiais
professores e funcionários públicos que se diziam antifascistas, tá? Sem nenhuma justificativa, simplesmente porque talvez o Bolsonaro se encare como fascista e entenda que qualquer um que é antifascista é anti-Bolsonaro. E dessa forma, aí tenha fabricado uma série de dossiês, mais de 400 dossiês, que estavam simplesmente se colocando na condição de fiscalizar e de vigiar a oposição política ao bolsonarismo, que é uma completa aberração, um completo contrassenso com o estabelecimento de normas democráticas, tá bom? Mas, de qualquer forma, se tinha aí um ar no tempo, uma expectativa nesse tempo que o Castelo Branco fosse, de fato, passar o poder para a mão dos civis. Aqui, deixar o governo na mão dos civis. Perdão. O que não vai acontecer porque ele vai morrer. Morreu num suposto e misterioso acidente. Aí não lembro ao certo se de helicóptero ou de avião, mas qualquer que fosse ali o meio de transporte que ele estava dentro, caiu e morreu o Castelo Branco. Morreu o Castelo Branco sem passar o poder para os civis. Quem assume? O Costa e Silva. Costa e Silva, que é um completo energúmeno, é aquele camarada que não lê um livro na vida, tá? É o camarada extremamente autoritário. Desculpa aí se alguém é parente do Costa e Silva, mas tem que falar, né? As coisas aí que são reais. Então, o Costa e Silva é o completo imbecil, acéfalo, tá? E ele vai ser o responsável pelo recrudescimento do regime militar. Durante o governo dele, que a gente vai ver a implantação do AI-5, o início das práticas de tortura generalizadas, de morte com ocultação de cadáver por parte do sistema repressor do Estado brasileiro, e realmente uma mostra de que a ditadura militar não acabaria tão cedo, certo? Também no governo dele, é preciso que a gente fale, que a gente vai ver o início da luta armada contra a ditadura, da luta armada dos setores organizados de esquerda contra a ditadura militar no Brasil, tá? Porque ele era um presidente que não colava ali com a Sorbonne, não era um presidente intelectual, não era um presidente que dava nenhuma margem de entendimento que ele reabriria a estrutura democrática brasileira. E sim, parecia que ele estaria legando aí uma ditadura durável na história do Brasil, e de fato foi uma ditadura que demorou tempo demais, demorou 21 anos. Tá bom? Ditadura muito longa. Vejam, tem muitos discursos que dizem, olha, a esquerda não passou a fazer uma luta armada, então está justificada aí a prática de repressão e a tortura contra as esquerdas politicamente organizadas. Não, não está, pessoal. Não é porque a esquerda pegou em armas que se pode validar tudo. Que se fosse anti-institucional, isso aí você tem que se ponderar, refletir e pautar se é injusto e ilegítimo lutar contra uma ditadura que se apodera das forças políticas de seu país e estrangula de morte a democracia, se é injusto lutar contra isso, se é ilegal lutar contra isso, tem que se refletir. Mas ainda que seja, nada justifica a prática da tortura, nada justifica a prática do homicídio e nada justifica a prática da ocultação de cadáveres. Nada, absolutamente nada justifica. E ainda mais que a maioria desses atos não foi praticado contra a esquerda que fazia as lutas armadas, e sim foi feito contra a oposição política simples e pura à ditadura militar. Dilma Rousseff pode até ter participado do movimento de esquerda organizado, ela nunca participou da luta armada. Mas justifica que ela tenha sido torturada, estuprada nos porões do DOPS? Colocar ratos na vagina de mulheres, estuprar mulheres grávidas, feita Miriam Leitão. Qual é a justificativa humana para isso? Não tem. Não tem. Absolutamente não
há justificativa para isso. Que se fossem criminosos, fossem presos e colocados à disposição da justiça. Mas o que foi feito no Brasil, é de um horror que é preciso estômago para narrar, tá? E outra coisa que a gente pode discutir também sobre essa luta armada é quando ela de fato começou. Aí há discussões nos meios intelectuais, historiográficos brasileiros sobre se existiu luta armada, primeiro, como resistência ao golpe a partir de 64, e aí, de fato, houve um movimento ou outro, como um atentado que o Costa e Silva sofreu no aeroporto do Recife, mas acaba que ele não... A bomba nem explode perto dele, mas vai matar algumas pessoas que estão por lá. Ou se o movimento de luta armada se deu com a ascensão do Costa e Silva ao poder e com a percepção generalizada de que a ditadura vinha para ficar por muito tempo e, portanto, não havia caminhos democráticos institucionais mais para derrubar a ditadura, só restava a luta armada, ou se essa luta armada vem só em 68 como reação ao AI-5, que aí de vez a gente vai ver extirpar-se qualquer possibilidade de liberdade política, de liberdade pública no Brasil, e isso tudo vai determinar... Um minutinho. Isso tudo vai determinar um panorama diferente de ação desses grupos de oposição, tá certo? Vocês estão acompanhando aqui direitinho? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Alguém não está entendendo algo? O momento de perguntar é esse. É um assunto muito caviloso para vocês ficarem na dúvida. Tem cabimento do senhor dizer de que se tratava cada um dos AIs? Não, não tem não. Tem serventia não. Vale a gente saber que o AI-1 e o AI-2 foram reformas da política nacional e que o AI-5 foi o mais brutal desses AIs e que realmente significou o recrudescimento da ditadura militar. O resto é muito específico. Foram 17 AIs. Tá? Então não... A gente fica vendo tanto do 1 até o 5 que até esqueci que existem outros. Existem muitos outros. Tá bom? Mas esses são os mais importantes. O 1 e o 2 e o AI-5. Ok? Então, inclusive, nesse momento, a percepção que o Costa e Silva vinha para colocar uma ditadura que ia durar muito tempo, fez com que os políticos democratas ainda se organizassem em uma frente ampla democrática para denunciar a ditadura. Isso aí, os três caras que eram bastante inimigos entre si se reuniram nessa frente ampla. O João Goulart, do exílio, no Uruguai, e o Carlos Lacerda e o JK, que eram deputados à época. Tá? Fizeram uma frente ampla para a denúncia da ditadura militar. O Carlos Lacerda, de direita, direitoso, liberal, chato, cabuloso. O JK, desenvolvimentista, crítico às reformas de base do Jango, mas ainda de uma linha de centro-esquerda, e o Jango de esquerda, de fato, trabalhista. Os três se reuniram, mesmo não professando as mesmas ideias políticas, para denunciar a ditadura. Qual foi o resultado? Jango foi assassinado, foi envenenado, lá no Uruguai. Cortaram os freios do carro de JK e ele morreu num acidente. E o Carlos Lacerda, que não era besta, rumou para os Estados Unidos, onde ficou ali até o final da sua vida. Não tinha solução institucional mais, de fato. E talvez essa percepção também que tenha movimentado as esquerdas mais revolucionárias à luta armada. Mas quando a gente fala de esquerdas revolucionárias que partem para a luta armada, não pense que eram milhares de pessoas, não. Se chegava a centenas, era muito. Eram grupos muito pequenos, de fato, de milícias, de guerrilhas, que combatiam através de lutas estratégicas. E
pouquíssimas vezes causaram aí a morte de qualquer agente do Estado ou de qualquer pessoa, ao contrário da repressão, que matava sem igual, tá? Então, eram grupos pequenos de, de luta armada. Não pense... A maioria dos grupos não passava das dezenas. O MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o VPRN, o VPR, perdão, a ALN, não passavam de dezenas de militantes. A Ação Democrática, que era até um braço da Igreja Católica, e aí era mais de militantes do que de ativistas. Era mais de ativistas do que de guerrilheiros, melhor dizendo, a Ação Democrática, que faziam manifestos contra a ditadura e que acolhiam pessoas que eram perseguidas pela ditadura e tal. Essa galera não chegava a dezena, não. Eram realmente poucos que estavam atuando ali, certo? E o que torna ainda mais estranho que tenha utilizado de uma força tão brutal contra tão poucos, como é o discurso de quem defende a ditadura militar hoje em dia. Mas o que é que foi esse AI-5, professor? Voltando, AI-5 é um decreto-lei do presidente da República que passa a ter valia ad eterno, até ser derrogado, assim que o presidente assina. AI-5, mais brutal que era, dava poderes ao presidente da República para fechar o legislativo, fechar o Congresso, tá? Tanto a nível federal, estadual e municipal, caçar mandatos de parlamentares que fizessem oposição à ditadura, suspender por 10 anos os direitos políticos de quaisquer cidadãos, que fizessem oposição à ditadura, demitir, remover, aposentar ou pôr em disponibilidade qualquer funcionário público, o que acabava significando que nenhum funcionário público poderia denunciar crimes da ditadura, porque se ele denunciasse crimes, olha o que estava aí, a revelia dele. Por isso, gente, funcionário público hoje tem estabilidade por lei, para não ser chantageado por chefe do executivo em nenhuma circunstância. Quando se quer acabar com a estabilidade do funcionário público, se quer praticar mais corrupção. Enfim, coisas do Brasil de hoje que vêm do Brasil dessa época. Se podia também, a partir do AI-5, remover ou demitir juízes, segundo os interesses do presidente da República, e julgar crimes políticos em tribunais militares por leis militares, o que é uma completa aberração, porque quem é político, quem é civil, não pode ser julgado em tribunal militar. As leis não valem para ele, tá certo? Além de tudo, a AI-5 suspendia o direito de habeas corpus, e por baixo dos panos acabava permitindo aí as práticas de repressão e de tortura que estavam previstas ali na Lei de Segurança Nacional. O Pedro Aleixo, que era vice-presidente civil do Costa e Silva, ele vai falar na reunião que vai colocar em prática o AI-5, e aí eu recomendo que vocês escutem o podcast Presidente da Semana, do jornal Folha de São Paulo. Tem vários podcasts, um para cada presidente, e vocês devem escutar o do Costa e Silva, porque tem a transcrição verbal, de fato, da fala do Pedro Aleixo. O Pedro Aleixo, ele diz que, olha, Costa e Silva, eu não tenho medo do senhor, não tenho medo do que o senhor vai fazer com esse AI-5, não, porque o senhor é democrata demais, Costa e Silva. O que eu tenho medo, o problema, é o que o guarda da esquina vai fazer com esse empoderamento que é dado para a polícia para reprimir quem é dito como subversivo. Esse poder que é dado para a polícia para perseguir. Eu tenho medo o que o guarda da esquina vai fazer com isso, tá? E aí é aquilo que eu falei da polícia para vocês, como a polícia vai ser instrumentalizada como um aparelho de repressão nesse período. É muito triste, mas a polícia matou cidadãos brasileiros, simplesmente porque eles faziam oposição ao regime político em vigor.
a polícia brasileira torturou brasileiros. A polícia brasileira era antipatriótica. Ela servia interesses contra os interesses do povo do Brasil. A polícia brasileira praticou genocídios. E tudo acobertado pelo AI-5. Tá? Como resposta a essa prática, os militantes da esquerda, né, revolucionária, sequestraram o embaixador norte-americano e exigiram a libertação de prisioneiros políticos, tá? Deviam ser mandados ali para o México, se não me engano, ou para Cuba, em troca da libertação do embaixador americano. Alguns embaixadores foram sequestrados durante esse período, mas nada demais, nada muito violento, não. E conseguiram, houve efetivamente essa troca. Salvo engano, o José Disseu, do PT, ele estava entre um dos camaradas que foi libertado. Foram uns 40 personagens aí que foram pro exílio por conta aí do sequestro do embaixador norte-americano. Conseguiram a libertação de muita gente. Bem, vamos até 11h40, né? É isso. Qual horário que eu acabo a aula? Alguém me diga aí, por favor. 10 para as Acho 12. que Tem 10 minutinhos, né? Então eu vou falar do Médici. O Corte Silva, ele no finalzinho do governo dele, ele acaba tendo um derrame, né? Depois deve ter ido sentar no colo de Satanás, porque é onde merece estar. Detalhe, eu não acredito nem que Satanás existe, mas uma figura de linguagem. Deve estar lá sentado no colo do capeta, porque é o lugar para gente como ele, tá? E assume no lugar dele o Garrastazu Médici, que é um dos maiores imbecis que já ocuparam a cadeira de presidente da República no Brasil. É tosco mesmo. Superado por poucos, porque a história do presente deu a oportunidade aí de outros personagens dessa cunha ocuparem também a presidência do Brasil. Mas, durante o governo do Médici, a gente vai ver algumas pautas muito específicas. O Médici, ele não sabia fazer outra coisa além de coordenar a repressão, tá? Os inimigos da ditadura. Ele foi o diretor do SNI, do Serviço Nacional de Informação, durante o governo do Costa e Silva. Tá? E foi uma prática do governo dele, garantida por ele, a destruição à esquerda organizada no Brasil, a destruição mesmo, com morte, extermínio, perseguição, tortura, estupros, tudo que tiver direito. Então ele coordenou, talvez foi da parte dele o que teve mais o governo, ele coordenou aí um exercício realmente de destruição do MR8, do VPR, do ALN, da guerrilha rural no Araguaia do PCB, que estava lá ensinando o camponês a ler e escrever, pensando em mais tarde, quem sabe fazer como os cubanos e levarem aí o socialismo ao poder, tá? Então essa esquerda vai ser exterminada por parte do agrupamento armado ligado ao Garrastazu Médici. E o Médici, ele era um camarada assim da ditadura militar, ele foi o que teve menos problemas em se admitir ditador. Ele não tinha essa bronca, não. Ditador mesmo, e reprimir mesmo, e acabou-se. Tá? Mas durante o governo dele, a gente tem que destacar também, houve um certo crescimento econômico no Brasil, que muita gente chama de milagre econômico. Se deu principalmente através da aquisição de empréstimos do exterior para financiar grandes obras da construção civil no Brasil, que vão empregar muita gente, vão fazer com que a economia gire de certa forma, produzir certo desenvolvimento nacional, mas que vão deixar um passivo muito grande que vai emendar nas crises inflacionárias da década de 80 e 90, que só seriam resolvidas
a partir de 94 com a aplicação do Plano Real, isso já no governo democrático de Itamar Franco, tá? Muito para frente. Então, o problema da ampliação das exportações, o que é que está acontecendo hoje em dia com arroz? A galera começou a vender arroz para o exterior, uma vez que o real está batendo 5 e tantos dólares, ao contrário, o dólar está batendo 5 e tantos reais, o agricultor produz arroz em real e vende em dólar, tendo um lucro muito grande em cima desse mercado de commodity, por assim dizer. E o que é que acontece? Sobra pouco arroz para o consumidor brasileiro, tá? Pouco arroz para o consumidor brasileiro, e esse pouco arroz disputado acaba tendo seu preço aumentado. Isso é uma crise inflacionária, tá? E essa crise inflacionária de agora é diretamente a responsabilidade do governo. Tá? As políticas liberaloides aí do Paulo Guedes, que acabou com as compras governamentais de produtos básicos da alimentação do brasileiro para fazer estoque e vender em época de entre-safra por um preço mais barato, para que o trabalhador tenha acesso à sua alimentação digna. Isso é a medida do Paulo Guedes. Da mesma forma, a ampliação das exportações na época do pós-milagre econômico teve muito a ver também com as políticas econômicas que estavam regendo o governo do Arrastazzo Médici, tá? Então, crise inflacionária também é a responsabilidade dos mesmos caras que colocaram em prática esse suposto milagre econômico. O fato de contrair empréstimos no exterior também prejudicou bastante a economia brasileira e a política de arroxo salarial em cima do trabalhador para atender o interesse das classes industriais, pior ainda, acabou de matar a economia brasileira, que vai sofrer com problemas inflacionários, como eu disse, até 94. Mas durante esse período houveram grandes construções, obras monumentais. Para quem foi para o Rio, a ponte Rio-Niterói é uma coisa aberrante, é uma ponte que é tão grande que ela balança com o vento. É bizarro. A Transamazônica, que é uma rodovia no meio da Amazônia, ligando nada a canto nenhum, também foi construída nesse momento, tá? Nesse momento, grandes obras gigantescas que empolgaram muita gente, mas que tem aquela carinha de Castelo Branco. Castelo Branco, olha, de elefante branco. Misturei o nome do ditador com o nome, com a expressão. Então tem carinha de elefante branco, uma coisa que não tem muita utilidade, né? Aquela coisa que tá ali só, sabe? E outra coisa que a gente pode citar do governo Médici, além da repressão, além do milagre econômico e das obras, e do passivo deixado por isso tudo, é a influência de um sentimento ufanista, a ideia de Brasil, ame-o ou deixe-o, que envolve também muito as vitórias da seleção brasileira na Copa do Mundo de 70, e aí tem toda aquela musiquinha, são 100 milhões em ação, sei lá, 90 milhões, se nem contava de população no Brasil, para frente Brasil, salve a seleção. Então tudo meio que misturava, casava a ideia do esporte com a ideia do sentimento patriótico para legitimar a ditadura durante esse período do Médici, tá certo? Então, pessoal, eu acho que eu vou parar por aqui mesmo hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Se não, a gente fica de lidar com esses outros questionamentos na aula que vem. Vou entender, ninguém perguntou, ninguém tem dúvida. Vou entender isso, né? E então a gente está encerrando por aqui nossa aula hoje, tá certo? Obrigado pela paciência. Até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau.